Apocalipse, capítulo 22, versículos 20 e 21. Diz o texto bíblico: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Podeis assentar, muito obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Quantos irmãos aqui não são batizados com o Espírito Santo? Quantos irmãos não são batizados? Olha que tanto, pastor. Sobrar uma brechinha, nós vamos orar para Jesus batizar esse povo, amém? Eu não vou orar não, que eu não aguento mais orar, quando eu acabo de pregar, mas a mocidade vai orar, os moços vão orar, e vocês vão botar a mão e Jesus vai batizar. Aleluia. Certamente cedo venho. Eu quero mais uma vez falar sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Há várias razões porque eu prego sobre a segunda vinda de Jesus. Primeiro, porque eu acho que é uma mensagem de última hora. Os crentes precisam se conscientizar que Jesus vai voltar. Outro dia eu estava dizendo na minha igreja, quando eu aceitei o evangelho no ano de 70, a gente esperava Jesus 24 horas por dia. Quando a gente ia fazer um negócio errado, Jesus pode vir, eu vou ficar, não vou fazer não. Era uma expectativa tremenda. A coisa parece que estava assim no sangue da gente. Hoje, não sei se devido ao nosso cotidiano, a vida ficou assim muito corrida, a gente já não pensa muito mais na vinda de Jesus não. Às vezes a gente passa semanas sem pensar que ele vai voltar. Mas eu me lembro que naquela época era uma expectativa tremenda. Se falava nisso dia e noite, inclusive nas escolas dominicais. Então a gente vivia até sonhando com o arrebatamento da igreja, né? Era muito gostoso aquela expectativa de que Jesus poderia voltar a qualquer momento. E essa expectativa desta vinda não pode apagar, não pode esfriar dentro de nós, porque Jesus vai voltar a qualquer hora, e se nós nos esquecermos disso, poderemos estar despreparados. A segunda razão, porque eu prego sobre a segunda vinda de Jesus, em todo o Brasil, por onde vou, é porque em relação a essa segunda vinda, há 4 grupos de pessoas na terra. O primeiro não sabe que Jesus vai voltar. Para esse nós estamos dizendo, ele vai voltar. O segundo grupo sabe que ele vai voltar, mas não crê que ele vai voltar. Para esse nós estamos dizendo, a Bíblia fala, ele vai voltar. Está registrada 845 vezes na Bíblia que Jesus voltará novamente para buscar a sua igreja. Aleluia! Há um terceiro grupo que sabe que Jesus vai voltar, crê que Jesus vai voltar, mas não estão esperando a sua vinda, não estão preparados para a sua vinda, não aguardam a sua vinda, portanto não vão subir com ele na sua vinda. Para esse grupo nós estamos dizendo, preparem-se, sejam prontos, porque Jesus voltará a qualquer momento para levar a sua igreja. Por fim, há um terceiro grupo que sabe que Jesus vai voltar, que crê que Jesus vai voltar, que estão esperando a sua vinda, que anelam a sua vinda, que amam a sua vinda, que desejam a sua vinda, que aguardam a sua vinda, que estão preparados para a sua vinda e vão subir com ele quando ele voltar. Eu acredito que essa igreja está no quarto grupo. Quantos pode dizer amém? Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, aleluias, aleluias, glórias a Jesus, aleluia. A terceira razão, porque eu gosto de pregar sobre a segunda vinda de Jesus, porque eu entendo que é a mensagem que mais deixa o diabo irritado, entenderam? Porque ele fica com raiva quando ele ouve dizer que Jesus vai buscar a gente para morar no céu, amém? Ele não gosta, sabe por que ele não gosta? Porque ele sabe que todos nós, mesmo como crentes salvos e remidos, nós temos problemas. Hoje você está aqui alegre, glória a Jesus, aleluia, mas ao sair daqui você vai ter problemas. Quem sabe amanhã, um dia de luta, de dificuldade, e o diabo gosta de ver você atribulado, correndo, reclamando, chorando, com dor, falta de dinheiro, falta de alimento, desempregado, com alguém doente em casa. Ele ri, ele fala, tá vendo aí, ó, diz que é crente, que não tem falta de nada e tem problema igual os outros. Então quando um crente morre, aí é que ele dá risada mesmo. Morreu, que crente não morre, morreu.
Aí o pastor vai lá, faz aquele culto bonito, diz: logo nós vamos encontrar lá no céu, até breve. Esse irmão descansa com Jesus. Aí ele fica irado. Ele não gosta que fale na segunda vinda de Jesus, porque é o segredo da nossa vitória. Porque a nossa vitória está exatamente em nós sermos assim. Crente ninguém pode com ele, porque para ele não tem tempo ruim. Entendeu? Se ele é crente, ele está alegre, está feliz. Está empregado, ele fala: Jesus me abriu essa porta. Ele fica desempregado, Deus vai me abrir uma porta melhor, por isso fechou essa pequena. Ele tem dinheiro, fala: estou na bênção da prosperidade. Acaba o dinheiro e fala: o Senhor está me provando, mas vai me abençoar. Aleluia. Ele está com saúde, fala: crente não fica doente, quando adoece fica: Jesus vai me curar. Está vivo, diz que crente não morre, quando morre diz: passou da morte para a vida. Aí não tem jeito, e a vitória é nossa, porque é uma esperança para a igreja em Jesus Cristo. Oh, glória! Aleluias, 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 aleluia. E a segunda vinda de Jesus trará a nossa vitória. O diabo, ele tem tanta raiva da segunda vinda de Jesus que ele vai tentar atrapalhar o arrebatamento da igreja, mas ele não vai conseguir atrapalhar, porque Jesus nos tirará daqui. Amém? Agora escute, toda vez que eu falo sobre a segunda vinda de Cristo, eu gosto de explicar que essa segunda vinda está dividida em duas fases. A primeira chama-se arrebatamento, e está registrada em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Lá está escrito: o mesmo Senhor descerá do céu, com voz de arcanjo, com alarido, com trombeta de Deus. E os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Essa primeira fase chama-se arrebatamento. A segunda fase chama-se revelação. Está registrado em São Mateus, capítulo 24, versículos 30 e 31. Jesus mesmo, falando dessa fase, disse: em breve vereis o Filho do Homem vindo sobre a nuvem dos céus, com poder e grande glória, e todas as tribos da terra se lamentarão. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, está escrito: eis que vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo os que o traspassaram. Então veja bem, essa fase chama-se revelação. A primeira chama-se arrebatamento, a segunda chama-se revelação. Na primeira ele virá para a igreja, na segunda ele virá para Israel. Na primeira ele vem como estrela da manhã, na segunda ele virá como sol da justiça. Na primeira ele virá nas nuvens, na segunda ele descerá sobre o monte das oliveiras. Na primeira o mundo não vai vê-lo voltar, na segunda todos os olhos o verão. Na primeira ele arrebata a igreja, na segunda ele volta com a igreja. Na primeira ele tira um povo, na segunda ele volta com o povo para reinar por 1000 anos na terra. Ele voltará para arrebatar a sua igreja. Oh, xarabacandaraba xuriandarépia. Aleluia, aleluia, aleluia. A segunda vinda de Jesus é tão certa quanto a primeira, só que na primeira ele veio como residente, na segunda ele virá como presidente para governar. Na primeira ele veio numa manjedoura, na segunda ele virá em um trono. Na primeira ele veio como uma criança, na segunda ele virá como rei dos reis. Na primeira vinda, ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, animal de paz, mas na segunda ele virá montado em um cavalo branco, animal de guerra. Na primeira ele veio em carne, na segunda ele virá em glória. Na primeira ele veio e os homens o mataram, mas na segunda ele virá e os homens morrerão diante da sua glória. Na primeira ele veio edificar a igreja, na segunda ele virá arrebatar a igreja para estar com ele na glória para todo sempre. Quantos dizem amém? Jesus virá! Oh, cantaraba xuribianderebia. Aleluia!
Agora escute. Toda vez que nós falamos sobre a segunda vinda de Jesus, pergunta-se 3 coisas importantes: quando será, como será e aonde se dará. Como será, quando será, como será e aonde se dará a segunda vinda de Jesus. Quando será? Não sei. Eu espero que ele volte hoje para buscar a sua igreja. Alguns teólogos em toda a história tentaram determinar uma data para o arrebatamento da igreja, mas erraram e não conseguiram demarcar. Jesus disse: desse dia e hora ninguém sabe. Eles tentaram pelo menos o ano, não houve possibilidade, porque Jesus sabia que se o diabo descobrisse o ano do arrebatamento, pelo menos, ele faria uma campanha intensiva contra a igreja, a fim de atrapalhar que ela fosse arrebatada. Ele vive numa expectativa, ele não sabe quando Jesus vai voltar. Eu também não sei, eu espero que Jesus venha hoje. Toda vez que me perguntam por aí: pastor, quando é que o senhor acha que Jesus vai voltar? Eu digo: não sei, mas eu acredito que Jesus virá de noite. Logo que nós falamos que Jesus virá de noite, as pessoas assustam por causa do fuso horário. Se ele vier meia-noite no Brasil, será meio-dia no Japão. E como é que ele vai vir de noite? Acontece que quando eu falo de noite, não estou falando de noite literal, estou falando de noite no sentido espiritual. Ele vai vir de noite. O mundo vai estar dormindo, esquecido de Deus, mergulhado nas trevas, no caos espiritual. Ele virá no momento em que o povo não vai esperar. A parábola das 10 virgens é clara: ele veio na noite e todas elas estavam dormindo. Todo mundo vai estar dormindo, mas vai haver uma igreja preparada, uma igreja vigilante, uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga, a noiva do Cordeiro de Deus. Aleluia! A Bíblia diz em São Lucas capítulo 12, versículo 20, na parábola do rico insensato: louco, esta noite pedirão a tua alma. Que noite é esta? A noite do arrebatamento da igreja. Ainda em São Lucas 17, 34 está escrito: naquela noite 2 estarão em uma cama. Que noite é esta? A noite do arrebatamento da igreja. Jesus virá no momento em que o mundo vai estar esquecido e mergulhado na escuridão. Se Jesus virá de noite, a que hora ele virá da noite? Eu presumo que ele virá à meia-noite dessa noite espiritual. E por que ele virá à meia-noite? Porque à meia-noite termina-se um dia e começa-se outro. E é exatamente o que o Senhor vai vir fazer. Ele vai vir colocar na terra um ponto final no dia do homem para a igreja, e começar nas regiões celestiais o dia de Cristo. Para a humanidade, o grande e terrível dia do Senhor. Para a igreja, dia de vitória, dia de glória, dia de festa, dia de alegria, de confraternização, de cântico, dia de vitória plena nas regiões celestiais. Aleluia! Porque eu acho que Jesus virá à meia-noite, porque a Bíblia diz no livro de Êxodo capítulo 12 e o versículo 27, que à meia-noite o anjo da morte desceu no Egito, matou todos os primogênitos do Egito, e Israel saiu em direção à terra de Canaã. A Bíblia ainda diz no livro de Juízes capítulo 7, versículo de número 29, que à meia-noite Gideão tocou as trombetas e o arraial dos midianitas se confundiram, e o povo de Israel saiu com a vitória para servir ao Senhor na terra de Canaã. A Bíblia ainda diz no livro de Juízes capítulo 16, versículo 2 e 3, que à meia-noite Sansão arrancou os portões da cidade de Gaza e saiu para levar a vitória para o povo de Israel. A Bíblia ainda diz no livro de Ruth capítulo 3, versículo 8, que à meia-noite ela foi se deitar aos pés de Boaz e entrou para a história com uma das genitoras do Messias. A Bíblia ainda diz em Mateus 25 e 6, perto da meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo sair-lhe ao encontro. E ainda está escrito em Atos capítulo 25, aliás capítulo 18 e versículo 25, e é perto da meia-noite, Paulo e Sila cantavam hino e os outros presos escutavam, e de repente Deus arrebentou os alicerces do cárcere e eles saíram para levar o evangelho aos perdidos. À meia-noite, o diabo, que é o anjo da morte, vai ser precipitado na terra, e a igreja vai sair em direção a Canaã celestial. Os anjos vão tocar as trombetas e o mundo vai se confundir, os alicerces da gravitação vão se arrebentar e a igreja vai sair voando em direção à região celestial para viver com Cristo para sempre. Ele voltará. Oh, Jesus voltará. Aleluia. Oh, aleluia. Agora escute.
Como será o arrebatamento? Eu já citei primeiro aos Tessalonicenses 4, 16 a 18, portanto não vou recitar novamente. Mas a palavra arrebatar significa raptar, tomar com rapidez, tirar com velocidade. O arrebatamento não será um acontecimento momentâneo, como algumas pessoas descrevem, que os crentes vão subir e o povo vão dar tchauzinho, pedir me ajuda, me leva e tal. Adeus mundo, não vai dar tempo, nada. Nós seremos arrebatados. Aleluia, arrebatado. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, Paulo falou dessa vinda dizendo: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque num momento, num abrir e fechar de olhos, observe bem, num abrir e fechar de olhos. Às vezes nós pregamos, Jesus virá num piscar de olhos, mas ele não virá num piscar, porque um piscar de olho é um fechar e abrir de olhos. Você está com os olhos abertos, você pisca, você fecha os olhos e abre, é rápido também. Só que a Bíblia diz que ele virá num abrir e fechar, tá? Ele virá num abrir e fechar. Não é no fechar e abrir, é num abrir e fechar. Vocês lembram que eu falei que Jesus virá de noite? É porque vai ser num abrir e fechar. O mundo vai estar de olho aberto, fechado. Quando abrir, os crentes já desapareceu. Não tem mais ninguém aqui. Aleluia! É numa noite, todo mundo dormindo. Cadê a crentalhada? Sumiu. Abriram os olhos, não tem mais ninguém. Jesus já arrebatou todo mundo. Aleluia! A segunda razão porque Jesus vai vir num abrir e fechar é porque eu disse para vocês que o diabo, ele vai tentar atrapalhar o arrebatamento da igreja, mas não vai conseguir. Então o que acontece? O diabo está de olhos na igreja, ele está de olhos regalados e vidrados. Ele é o príncipe da potestade do ar, ele tem milhares de demônios aí em cima, de olhos na igreja, dizendo: ela aqui não vai passar. A igreja não vai passar aqui que eu vou atrapalhar. Ele está assim de olhos na igreja, ela não vai subir. Mas vai acontecer uma coisa, vocês sabiam que o diabo não dorme? A Bíblia diz lá em São Mateus 13, que dormindo os homens, o diabo semeou joio. Se levanta de manhã, trabalha, evangeliza, profetiza, prega, ora, cansa, vai dormir, e o diabo fica semeando joio, ele não dorme. Agora, o diabo deu uma cochilada uma vez na história. Sabe quando foi? Foi no dia da morte de Moisés. Ele estava de olho no Moisés, disse: se Moisés morrer, eu vou usar esse homem aí, vou fazer romaria, vou fazer um monte de movimento na vida de Moisés. Vou usar o Moisés mais do que Deus usou. Mas Deus não permitiu que o diabo visse a sepultura. E sabe quem veio ajudar Deus sepultar Moisés? Foi o arcanjo Miguel. E uma coisa que eu gostaria de lembrar aos irmãos, escute que eu vou dizer essa para vocês. Só existe um arcanjo na Bíblia. Às vezes a gente prega os arcanjos de Deus, mas a Bíblia aprontou com o Satanás. Eu só sei que o Satanás deu uma cochilada, e quando ele abriu o olho, Deus já tinha enterrado Moisés. Ele ficou brigando com Miguel. Aonde está o corpo do homem, Miguel? Cadê o corpo do homem? O Miguel falou: o Senhor te repreenda, Satanás. Miguel não quis saber. Aleluia. O Miguel não quis nem saber. O diabo está de olho para atrapalhar o arrebatamento da igreja. Acontece que no momento do arrebatamento, vocês lembram de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Se só tem um arcanjo, é o Miguel de novo, pastor, na hora do arrebatamento, que vai atrapalhar o diabo, e ele vai dar uma cochilada, e Jesus arrebatará a igreja. Quando o diabo abrir os olhos, a igreja já estará nas regiões celestiais para estar com Jesus para todos sempre, porque ele voltará. Quantos podem glorificar o nome de Jesus e dizer: ora vem, Senhor Jesus, ele voltará. Xalamanaba xarabacandaraba xaramanagarábia. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Então o arrebatamento será no momento, num abrir e fechar de olhos. Duas coisas importantes vão acontecer no momento do arrebatamento. Primeiro,
é a ressurreição dos irmãos que morreram em Cristo. Eu já citei 2 vezes. Os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, a transformação dos crentes que estiverem vivos. Amém? Quem vai operar a ressurreição dos mortos e a transformações dos vivos? O Espírito Santo. Isaías 26:19. Derramarei o meu Espírito sobre a terra, e ela devolverá os seus mortos. Romanos 8:11. O Espírito que vivificou a Jesus Cristo vivificará os vossos corpos abatidos. Na hora do arrebatamento, o Espírito Santo vai descer na sepultura onde os irmãos estiverem enterrados, e eles vão ressuscitar. Aleluia! Em seguida, você vai estar em algum lugar, em alguma rua, ou em algum lugar na sua casa, no seu trabalho, e o Espírito Santo descerá sobre você na sua plenitude. E você vai ficar cheio do Espírito Santo e vai voar em direção às regiões celestiais. Neste momento, você vai receber um corpo glorioso, porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Na hora do arrebatamento, você vai receber um corpo glorioso, novo, maravilhoso, que vai voar em direção às regiões celestiais. E tem mais, irmão. O corpo que nós vamos receber será igualzinho de Jesus, com exceção da onisciência, onipresença e onipotência. Vocês já pensaram em ter um corpo igual de Jesus? Aleluia. Jesus ressuscitou de entre os mortos. Os discípulos estavam trancados dentro do cenáculo, no capítulo 24 de São Lucas, com medo dos judeus, portas e janelas fechadas, e daqui a pouco alguém começa a andar dentro de casa. O Pedro fala: João, você esqueceu a janela aberta, a porta aberta? Quando o Cleófa voltou e entrou, você esqueceu, Pedro? Não, fechei tudo. E quem é que está andando aqui dentro da casa? Está tudo fechado, ninguém está se movimentando, e aquele barulho, proc, 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 e pisando passos fortes dentro de casa, e eles ficaram preocupados, e o Pedro: quem é que sai dentro de casa? E ele disse: ele apareceu no meio deles, não temas, sou eu. Mas é o Espírito. Espírito não tem osso, apalpai me vede. Eu tenho osso, eu tenho carne, carne incorruptível. Jesus tinha um corpo que atravessava a parede. Você vai receber um corpo que atravessa a parede, que não está limitado às leis da gravitações, que vai voar. E tem mais: esse corpo não terá defeito, porque será igual ao de Jesus. Está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. A nossa cidade está no céu, de onde esperamos o Senhor, que transformará os nossos corpos abatidos para ser igual o dele. 1 João capítulo 3, versículo 2, está escrito: filhinho, agora somos filhos de Deus, mas ainda não manifesta o que havemos de ser, porque sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, e assim como ele é, o veremos. Aleluia! O corpo que você vai receber não vai ter defeito. Se algum irmão não tem um braço, vai receber um corpo com 2 braços, braços incorruptíveis. Por isso que Jesus falou: se a tua mão direita escandalizar, corta e lança fora, que é melhor tu entrar na vida sem a mão direita do que ter nas 2 mãos e ir para o inferno. É porque ele sabia que se a gente cortar a mão, na hora do arrebatamento, recebe uma outra. Incorruptível. Aleluia! Você vai chegar no céu perfeito. No céu não vai ter... O irmão não tem uma orelha, vai chegar com 2 orelhas no céu, porque todos os defeitos são causados pelo pecado, e na hora do arrebatamento o pecado vai ser destruído, absolvido, porque hoje o pecado foi erradicado da tua vida. Jesus te salvou do pecado, mas ele vai arrebatar a igreja para salvá-la da presença do pecado. Aleluia! Então nós vamos receber um corpo bonito. Lá no céu não vai ter ninguém com defeito, não vai ter paralítico, não vai ter gente de cadeira de roda, não vai ter gente faltando braço, faltando orelha. Às vezes eu digo a título de brincadeira, os irmãos dão risada, mas é verdade. No céu não vai ter nem careca e nem banguelo. Isso é tudo perfeito, bonito. Não vai ter careca, porque a Bíblia diz que João viu Jesus na ilha de Pátimo e os cabelos dele eram brancos como a neve. Nós vamos receber um corpo igual ao dele, então não vai ser careca isso. Aleluia! Vai ter problema de dentadura, por exemplo. Eu tenho uma dentadura, de vez em quando estou pregando, ela machuca minha gengiva, corta, sangra. Outro dia eu estava pregando, ela caiu, os irmãos riram e tal. Mas eu sempre penso: o dia do arrebatamento da igreja, eu vou me libertar dessa dentadura, porque ela é corruptível, e a Bíblia diz que as coisas corruptíveis não herdarão as incorruptíveis. Eu vou receber uma dentadura celestial. Aleluia, vou me livrar dessa aqui, porque Jesus virá arrebatar a igreja. Oh, aleluia!
glória. Aleluia. Oh, aleluia. Para onde irá a igreja após o arrebatamento? Pastor, vai para o céu, claro. Mas deixa eu especificar o céu. Para onde irá a igreja após o arrebatamento? Primeiro, a igreja vai para o tribunal de Cristo, segundo aos Coríntios 5:10. Paulo disse: todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. O que é tribunal de Cristo? Lugar de pagamento. A Bíblia menciona 7 juízos universais, os 7 juízos pelos quais os homens passarão. O primeiro é o auto-julgamento da fé, aquele que você faz. Aliás, o primeiro é o julgamento de Cristo por nós na cruz. Segundo é o auto-julgamento da fé. Terceiro é o tribunal de Cristo. O quarto é o julgamento dos anjos caídos. O quinto é o julgamento dos judeus. E o sexto é o julgamento das nações. E o sétimo, o grande juízo final. Nós vamos estar no terceiro julgamento. Qual é o julgamento? Chamado tribunal de Cristo. O que é tribunal de Cristo? É o lugar que você vai receber pagamento. Jesus vai pagar tudo que você fez para Ele aqui. Tuas ofertas, teus dízimos, teu trabalho, está tudo anotadinho. Ele vai pagar tudo, que Ele não precisa do teu dinheiro. A obra dele precisa agora. Ele é dono da prata, dono do ouro, dono de tudo. E Ele vai pagar tudo para você com juros e correção monetária. Aleluia! Você vai receber tudo de Deus. Eis que veio sem demora, e o meu galardão, o meu pagamento, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus vai pagar você, irmão. Aleluia. Depois do tribunal de Cristo, a igreja vai para as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:9. O que é bodas do Cordeiro? É o casamento simbólico da igreja com Jesus. Porque a igreja vai ter que casar com Jesus. Porque hoje a igreja é noiva. E a noiva não é proprietária dos bens do noivo. Após o casamento, a noiva não será mais noiva, mas esposa e dona de tudo que é do noivo. E o noivo é milionário, é riquíssimo, é dono de todas as coisas. E a Bíblia diz que nós herdaremos com Ele todas as coisas. Aleluia. Hoje tudo que você quer, você tem que estar pedindo: Jesus, me dá, me dá, me dá. Depois do casamento tem que orar mais. Aí tudo é nosso mesmo. Aí é só aproveitar das riquezas eternas de Deus, aonde viveremos com Ele para sempre. Ainda tem uma outra pergunta que me fazem, e eu gosto de esclarecer para deixar claro: pastor, quando chegar lá no céu, a gente vai se conhecer? Claro que vamos, irmão. Tem muita gente que tem curiosidade. Se a gente não se conhecer, não vai ter graça. Já pensou chegar lá no céu, vocês olhando para a minha cara? De onde o senhor veio? Quem é o senhor? Eu sei, da onde? O céu não é lugar de gente retardada, de bobo. O céu só vai ser gostoso porque eu vou chegar lá, irmão, vou dar cambalhota, vou correr lá no céu, virar pirureta, gritar lá no meio de vocês, falar: não falei para vocês que era assim? Eu não falei para vocês que era assim? Eu vou correr lá, abraçar vocês. Aleluia, vai ser uma festa. Outro dia um pastor falou: mas pastor, o senhor vai correr lá no céu, dar cambalhota, gritar? Vou. Mas tem base bíblica? Claro, a Bíblia diz lá no último capítulo de Malaquias: saireis e crescereis como bezerro no cevadouro. E quem sabe como é bezerro, prende um bezerro e depois solta ele no pasto para tu ver a festa que ele faz. É verdade ou não é? Aleluia, vocês são aqui do interior, sabe disso. Solta um bezerro no pasto que ele sai correndo, pulando, dando cambalhota. É o que eu vou fazer lá no céu. Eu não falei, gente, que o negócio era bom? Aleluia! Nós vamos nos conhecer lá no céu, irmão. Vamos nos cumprimentar, vamos lembrar das bênçãos de Deus na nossa vida. Vai ser gostoso. Eu não sei se o pastor Pureza conheceu de saudosa memória pastor João de Oliveira, um grande homem de Deus, que foi diretor do Instituto Pindamonhangaba durante longos anos. Ele morreu, ficou 23 horas no caixão, atestado de óbito, teve uma trombose, derrame cerebral e uma série de complicações. Estava no caixão, já com atestado de óbito. Na hora de sair o enterro, o pastor João Colenda dobrou o joelho e disse: Jesus, manda João de Oliveira de volta. E ele sentou no caixão. Ele disse: deixa jeito, manda João de Oliveira de volta, porque a família dele precisa dele aqui na terra. E ele não vinha. Ele: manda, que eu estou pedindo, Jesus. É o João Colenda. E o João não vinha, ele insistiu, e o João assentou-se no caixão. E depois ele nos contou: eu não queria voltar, eu lutei com Jesus para não voltar. E o João ficou teimando, ele ficou bravo: você não devia ter insistido, João. Eu estava tão bem no paraíso. E a gente perguntava para ele: pastor João de Oliveira, como é que era o paraíso? Ele falava: maravilhoso. E a gente dizia: mas pastor, conta para a gente como é que era lá. Ele dizia: o paraíso
Ah, meu filho, o paraíso era maravilhoso. Ele só falava isso a vida toda. Não tinha palavra para descrever a glória do paraíso. Aleluia. E ele disse um dia para a gente, quando eu fui entrando no paraíso, eu tinha feito o enterro de uma irmã, 15 dias antes da minha morte, aquela irmã tinha morrido, eu fiz o enterro dela, e quando eu entrei no paraíso celestial, ela gritou lá no meio dos santos, em alta voz, eu ouvi lá da porta ela gritando, e vem entrando aí o meu pastor João de Oliveira, me chamou de pastor, lá no paraíso celestial. Irmão, vai ser maravilhoso, vai ser gostoso, porque nós vamos fazer uma festa grande. Glorifica o nome de Jesus agora. Nós seremos arrebatados. Ele está voltando. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia! 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 Agora eu quero falar sobre a segunda fase, revelação em glória. O arrebatamento acontece, a igreja entra para o tribunal, para as bodas. O diabo é lançado aqui na terra, se aposta da vida de um homem que em 1 João capítulo 2, versículo 18, é chamado de anticristo, em Daniel 8, 23, de rei feroz de cara, em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 7, homem do pecado, iníquo e filho da perdição, e em Apocalipse 3, de besta que subiu da terra. Esse homem vai governar o mundo, uma espécie de um governo mundial, aparentemente um bom governo, até o próprio Israel vai fazer um pacto com ele durante 7 anos. Nesse período vai se cumprir a 70ª de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel profetizou que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo de Israel. Essas 70 semanas dividem-se em 3 grupos, tá certo? 7 semanas. E depois mais 62 semanas, e essas 69 semanas se cumpriram com a morte de Jesus, quando Israel saiu do plano e a igreja entrou no plano. Quando a igreja foi arrebatada, a igreja entra e a igreja sai para entrar e Israel entra para sair. Aleluia! Eles entram para sair depois que Jesus, do erro que cometeram em rejeitá-lo. E o que vai acontecer? Então, quando a igreja for arrebatada, Israel volta para o plano e começa a 70ª semana de Daniel, um período de 7 anos de grande tribulação. O anticristo vai estabelecer uma espécie de governo justo, aparentemente muito bom, ele vai ter muito voto, nós só não vamos votar nele porque não vamos estar aqui, porque quem é que não quer ter um governo bom? Aparentemente ele vai ter um grande sistema de governo, um grande intelectual, vai fundar uma igreja só dele, a igreja apóstata, liderada por um homem chamado falso profeta, que vai fazer até maravilha e milagre. O anticristo vai conseguir melhorar a economia, estruturar as nações politicamente, economicamente, e ele vai ser aplaudido como Deus e com razão, porque hoje a gente não fala o problema do Brasil, é só Deus para resolver. Não é isso que a gente fala? Se alguém resolver o problema, esse indivíduo vai ter tido como Deus, por isso que ninguém resolve. Porque todo mundo fala, o Brasil só Deus, o Brasil só Deus. Alguém resolver, vamos dizer, esse homem é Deus. E Deus não dá sua glória a homem nenhum. Ele é Senhor da glória. E acabou a história. Mas o anticristo vai fazer uma bela campanha e 3 anos e meio de grande tribulação vai ser ruim só para os crentes que perderam o arrebatamento. Mas o resto da terra vai estar bem, paz, tranquilidade, riqueza, prosperidade. Mas a Bíblia diz no capítulo 8 de Apocalipse que quando tiver tudo bem, aí Jesus abre o 7º selo. E quando abrir o 7º selo do livro selado, cai uma estrela ardendo em fogo na terra e queima a 1/3 parte da vegetação da terra. Os ecologistas vão arrancar os cabelos da cabeça, porque todos os projetos ecológicos vão de água baixa. Enquanto eles correm para cuidar da queimadura da terra, cai uma estrela ardendo em fogo nos oceanos e mata a 1/3 parte dos animais que vivem nos mares e destrói a 1/3 parte dos navios que estão nos mares. E aí vai haver um desespero geral. Um desespero geral, e quando esse desespero começar, o povo de Israel pede uma reunião com esse tal líder mundial, porque Israel vai querer uma explicação, vai dizer, você não é o Messias nada, o nosso Messias controla a natureza, você não controla nada. Aí vão fazer uma reunião em um dos países das Nações Unidas, e Israel vai colocar para ele, você não é Deus, você não é Jeová, você não é Messias, o nosso Messias domina a natureza, você não tem poder de nada. E aí Israel vai romper a aliança bruscamente com o anticristo, na metade da semana de anos, 3 anos e meio, e quando Israel
se retirar o primeiro-ministro de Israel, porque Israel não tem rei, eles têm primeiro-ministro, estão aguardando que alguém prove que é da genealogia de Davi, para assentar no trono, que só Jesus poderá fazer isso, quando ele voltar em glória. Aleluia! E o primeiro-ministro vai se retirar da reunião, e quando o primeiro-ministro virar as costas, aquele governador, aquele presidente, vai trazer uma lista de história, de acontecimento funesto com Israel, e vai dizer: Israel destruiu a maior monarquia da história da humanidade, aliás, a maior sucessão de reis da história da humanidade, uma grande dinastia, a dinastia dos faraós. Israel destruiu os moradores do deserto, Israel destruiu os moradores de Canaã, Israel atrapalhou o governo da Síria, Israel atrapalhou o império assírico, Israel atrapalhou no império babilônico, Israel atrapalhou no império da Grécia, Israel atrapalhou no império Medo e Persa, Israel atrapalhou o império romano. Israel sempre criou problema, e agora está querendo criar problema comigo. Eles são a causa do mal do mundo, e aí as nações vão concordar: nós temos que eliminar esse povo, varrer Israel do mapa, que é a intenção do diabo desde que mandou matar as crianças no Egito, e não conseguiu até hoje, e não vai conseguir, porque o Senhor é Deus da glória. E os exércitos das nações do mundo todo marcharão contra Jerusalém, enquanto o anticristo envia aviões, envia mísseis, envia bombas para detonar com Israel. Surgirá no cenário mundial dois grandes pregadores, as duas testemunhas, que do meu ponto de vista não é Elias, não é Moisés, não é Enoque. Serão dois homens que ele vai encher do Espírito Santo para pregar contra o anticristo no rádio, na televisão, nos jornais, e eles vão aparecer pregando em todos os meios de comunicação, dizendo: esse homem é a besta do Apocalipse, não siga ele não aceite o governo dele não, esse amigo dele é o falso profeta, essa religião é apóstata, Deus vai destruir quem se aliar a ele. E o anticristo larga Israel e volta para fazer guerra contra os dois profetas. Vai dar trabalho, porque os profetas vão ter poder contra as armas atômicas, contra as armas bélicas, contra qualquer arma que o anticristo tente usar contra eles. Vai dar trabalho, mas depois de 3 dias o anticristo consegue matá-los e colocar na praça de uma grande cidade, quem sabe Washington, ou Bruxelas, capital da Bélgica, ou quem sabe em Paris, ou quem sabe em Tóquio, no Japão, o corpo dos dois profetas vai ficar lá durante 3 dias, e câmeras de televisão do mundo todo vai enviar imagem para toda a terra, e vão elogiar aquele anticristo e dizer: o homem é poderoso mesmo, ele matou os dois pregadores, o homem é poderoso mesmo, ele matou os dois pregadores. Vão blasfemar de Deus, mas a Bíblia diz que depois de 3 dias vai abrir-se uma porta no céu, e vai ouvir-se uma voz: sobe cá. E os dois pregadores vão ressuscitar diante das câmeras de televisão do mundo todo, e toda a terra vai ver eles subindo para o céu. O plantão do Jornal Nacional vai interromper a programação naquele dia para anunciar a todos os brasileiros e dizer: eles eram de Deus, os profetas, eles estão ressuscitando, eles estão indo para o céu, e eles vão subir em direção à região celestial, e todos saberão que Jesus é o Senhor da terra. Aleluia! Mortos 2 profetas, a mídia abafa o escândalo, e o anticristo volta para Jerusalém com seu exército. E a Bíblia diz em Zacarias 14 que ele vai cercar a cidade de Jerusalém, tomar metade da cidade de um assalto para provar que ele é ladrão e rouba desde o princípio, como Jesus falou. A Bíblia diz que ele vai obrigar as mulheres dos judeus a praticarem cenas horríveis em praças públicas, diante das câmeras de televisão, para mostrar ao mundo que ele é um rei desmoralizado. A Bíblia diz em Daniel capítulo 11, versículo 37, que ele não terá respeito ao amor das mulheres. Isso significa que no período da grande tribulação não vai haver casamento. As mulheres vão voltar a ser objetos de negócio, como era na Grécia e em Babilônia, que um homem podia possuir quantas mulheres quisesse, e elas trabalhavam para mantê-lo, e quando ele morria, elas eram enterradas vivas do lado da sua sepultura. Quando nascia uma garota numa casa, o pai a sacrificava a Moloque ou a outros deuses, porque era sinônimo de maldição, porque o diabo não gosta de mulher. E sabe quando foi que o diabo ficou com raiva da mulher? Foi quando ele foi lá no Éden, fez ela pecar, fez ela cair, fez ela errar, fez ela transgredir, e ele ficou dando gargalhada. Acabei com ela. Deus apareceu no jardim do Éden e disse: da semente dela que você fez pecar, que você fez cair, vai nascer um homem que vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Aí ele ficou com raiva, porque Deus prometeu a vitória. Deus é maravilhoso, a sua bondade é eterna. Irmãos, glorifique a Deus, porque vocês não
não vão estar aqui no período da grande tribulação, não. Jesus vai arrebatar as irmãs, elas vão estar nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo, cantando a vitória. Glória! Aleluia! 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 Irmão, o anticristo invade a cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que os judeus vão lutar heroicamente contra os exércitos das nações do mundo todo, mas não vão aguentar, é muita pressão, eles não vão resistir. E a Bíblia diz no capítulo 12 de Zacarias, versículo 10, que quando eles não estiverem aguentando mais, vão cair, vão sucumbir, e nessa hora Jeová vai derramar o Espírito de graça sobre eles, para provar para eles que o homem não é salvo pela lei, e o Espírito de súplica para eles ter força para orarem. E quando eles receberem o Espírito Santo, aí eles vão começar a orar. Aleluia. E Jesus vai ouvir. No finalzinho das bodas do Cordeiro, Jesus ouve a oração dos judeus e diz para a sua igreja, que já é a sua esposa, minha amada: o meu povo de Israel está clamando na terra, e nós vamos descer agora para livrar o meu povo. E Jesus vai se levantar, e nós vamos se levantar atrás dele, e aí vai cumprir Apocalipse 19:11. Eis que vi os céus abertos, e eis aí um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, porque julga e peleja com justiça. E seguiam-no o exército celestial montado em cavalo branco, e uma espada aguda saía da sua coxa, saía da sua boca. Uma espada aguda saía da sua boca, e na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Aleluia! Jesus vai descer. O anticristo vai dizer para os soldados: atirem nele, disparem mísseis contra ele, canhão, fuzil. Vão atirar contra Jesus, mísseis, canhões, fuzil. Vai fazer nem cosca em Jesus. Vai pisar sobre o Monte das Oliveiras. Quando ele pisar, o monte vai rachar no meio, uma parte para o sul, outra para o norte. E ele vai ficar nessa posição. E os judeus vão entrar correndo por aquela vale, nem vão perceber que estão no meio do Monte das Oliveiras. Deus vai abrir um caminho no meio do Monte das Oliveiras, igual abriu um caminho no meio do Mar Vermelho. Israel vai entrar correndo com medo do exército das nações. Vão correndo, estão no meio do monte, e quando perceber, lá está um homem, um pé no sul, outro no norte. Eles vão olhar e vão reconhecer: é o homem que nós matamos, é Jesus que nós crucificamos, é Ele. É Ele. Aleluia. Vão começar a chorar. E Jesus vai dizer: não chore. Igual José fez com os irmãos dele no Egito: não chore. Não foi vocês, mas foi meu pai que me mandou para cá para salvar vocês hoje. Aleluia. Sabe o que Jesus vai fazer? Vai fazer todos os judeus passarem entre as suas pernas para se cumprir o que ele falou em São João 10:9. Eu sou a porta, que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Todos eles entrarão pela porta. Aleluia! E quando eles acabarem de atravessar pela porta, ele vai abrir um livro de genealogia e vai mostrar: eu sou da descendência de Davi. Israel vai dizer: é o nosso rei, é o rei que nós esperávamos, é o rei Messias, é o rei Jesus, é o rei dos reis, é ele. Oh, cantarabaxarabarai. Sabe o que vai acontecer aí, irmão?
Zacarias 14:3. O Senhor sairá a peleja. O exército das nações lá embaixo, no vale do Armagedon. Toda a terra de Israel tomada por soldados das nações. Jesus